Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral, senhora aqui presente, advogados, advogadas, jurisdicionados e os servidores da casa. Eu indago aos meus pares se há algum apontamento a ser feito em relação à ata da sessão passada. Se não houver, encaminho para a sua aprovação. Há um pedido de preferência em uma representação, uma ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, pedido pela antecipada, eleições 2018. Eu precaro colegas, eu me dou por suspeito a este processo por razões íntimas em relação às partes, não só no que diz respeito à representada, como também o representante. Então, eu passo a presidência ao colega desembargador Pedro Sakamoto. Bom dia a todos e a todas. Para o julgamento dessa ação de investigação judicial eleitoral, há necessidade do quórum completo. E em decorrência da arguição de suspeição do nosso presidente, desembargador Márcio Vidal, não há possibilidade de darmos início ao julgamento do processo em pauta. De modo que fica adiado o presente julgamento para que seja convocado, então, o substituto na categoria de desembargador, para que possamos, então, dar continuidade ao julgamento. Dr. Jackson, parece-me que tem a manifestação a fazer. Excelência, aportou-se no PJI aqui, para mim, nesse tribunal, uma exceção de suspeição contra a vossa pessoa. E eu pretendo deixar de analisar nesse momento o efeito suspensivo, contudo eu quero ouvi-lo com relação a essa exceção e também gostaria já de ouvir o parecer do Ministério Público. Aí depois os autos vêm concluídos para mim para decidir na próxima sessão. Pois é, então, provisoriamente eu transfiro então a presidência ao juiz-membro, doutor Ricardo Almeida, desculpa, de vez em quando dá um branco, né? para que então possa presidir temporariamente esse feito. Bom, na sequência, tendo o relator da exceção, quero indagar a Vossa Excelência, desembargador Pedro Sakamoto, se quer se manifestar oralmente em relação à exceção de suspeição. Sim, para mim não tem o menor problema em fazer essa manifestação. Eu não tenho nada, né, a declarar, a não ser o fato de que eu não tenho nada a favor nem contrário à pessoa da investigada doutora Selma Arruda. Nada, absolutamente nada. De modo que não sei qual o teor até dessa suspeição, por que está se arguindo essa suspeição, que eu estou sim, surpreso até de certa forma, né? Por qual o motivo de ter arguído essa exceção de suspeição.
De modo que eu não tenho nada a favor nem contrário à referida pessoa. De modo que se sinto totalmente isento para que possa fazer o julgamento desta ação de investigação judicial. Eu indago a Vossa Excelência, desembargador Pedro, se Vossa Excelência sente a necessidade de se manifestar por escrito ou se basta a manifestação oral de Vossa Excelência? Eu entendo que Tendo é em o suficiente vista... porque eu não tenho nada, né? E absolutamente nada para mais a declarar, a não ser, né, que eu não tenho nada a favor nem contra ela. Nunca tive nada a respeito. Nada, nenhuma animosidade, nada, absolutamente nada para que eu possa me tornar suspeito, né, para efetuar o julgamento desse processo. Senhor presidente, pela ordem, só um minuto. Desembargador Pedro, o fato que está sendo imputado ao senhor seria com relação a suposta antecipação de voto para um membro da imprensa. Então, até para que não tenha nenhuma nulidade, alegue-se no futuro alguma nulidade, eu reporto para o senhor somente isso, tá? Pela ordem, senhor. Eu não dei entrevista nenhuma, né? Eu estou achando estranho essa alegação de que eu teria dado entrevista para algum repórter para que, né, a respeito do voto. Eu nunca fiz isso e jamais vou fazer isso, né? Então, eu estou achando muito estranho essa alegação de que eu teria, né, dado entrevista. Eu acho que tem que trazer pelo menos a gravação ou pelo menos a imagem que eu tenha dado essa entrevista, porque se é repórter eu tenho que ter, a pessoa deve ter feito a gravação, né? Deve ter, para fazer essa arguição, a pessoa tem que ter o áudio, ou pelo menos o áudio e o vídeo, né? Para que haja essa comprovação de que eu dei realmente essa entrevista, o que eu acho bastante estranho. Pela ordem. Pois não, doutor. Agradeço, Vossa Excelência, senhores desembargadores, senhora desembargadora. Com todas as vênias e eventual entendimento em contrário, me parece que se trata de uma postulação com nítido caráter procrastinatório feito pela parte. Eu gostaria de invocar um dispositivo do regimento desta Egrégia Corte, que é o artigo 105, parágrafo 1º, que diz: se o relator considerar manifestamente sem fundamento a exceção, poderá rejeitá-la liminarmente em despacho fundamentado, do qual caberá agravo interno em 3 dias. Pela exposição rápida que fez Sua Excelência, o nobre desembargador relator, me parece visível que se trata de uma notícia com todas as vênias plantada, com o objetivo de criar uma procrastinação, inclusive atingindo a honra de Sua Excelência e a honra desse egrégio tribunal. Então, por esta razão, postulo à elevada consideração de Vossas Excelências a aplicação deste dispositivo regimental e, caso Sua Excelência assim o entenda, poderia, de plano, em despacho, em decisão fundamentada, indeferir esta questão que me parece, repito, não tem o menor fundamento de fato e de direito. Agradeço, Vossas Excelências. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Eu consulto o doutor representante do Ministério Público se quer se manifestar em relação à exceção nesta sessão ou se prefere a fazer por escrito. Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, ao excelentíssimo relator, doutor Jackson, ilustres julgadores, doutos advogados, servidores, público em geral. Sim, na verdade, o que se tem é a interposição de uma exceção de suspeição na data de ontem, supostamente sobre fatos ocorridos no dia 4 de abril do corrente ano, em que se atribui ao excepto desembargador Pedro Sakamoto manifestação antecipada sobre teor de julgamento da AIGE 060-1616. Em considerações ao teor da exceção, atribui-se, portanto, este fato, curiosamente pretendendo dar-lhe pretensão tão somente processual, como se não quisesse de maneira alguma imputar qualquer tipo de ilícito civil ou criminal,
mas, enfim, o fato é único e a repercussão do fato é independentemente da vontade das partes. Portanto, não há como pretender-se dar-lhe conotação tão somente de ilícito processual. Verificada a tempestividade, uma vez que o suposto fato de fato ocorreu na data de 4 de abril, prazo regimental de 48 horas devidamente observado, prorrogado até o primeiro dia útil subsequente, a data de hoje, portanto, atendido o pressuposto de sua tempestividade. Contudo, analisando o mérito da referida exceção, vislumbra o Ministério Público como realmente manifestamente infundada, na medida em que se pretendeu atribuir-lhe ao digno relator da ação de investigação judicial eleitoral entrevistas ou manifestações antecipadas que não foram minimamente comprovadas. Muito pelo contrário, o que se tem, em verdade, colacionado aos autos são tão somente notícias especulativas sobre a maneira pela qual o ilustre relator, ora excepto, proferiria seu julgamento, né? Na verdade, então, dentro desse contexto, não se pode ignorar que a tramitação da referida ação de investigação judicial eleitoral já foi deveras bastante tumultuada, no curso da qual foram instaurados nada menos que 2 inquéritos policiais para a apuração de fatos relacionados ao julgamento e tramitação desse processo, além de que diversos vazamentos de informações sigilosas também ocorreram ao longo de sua tramitação, ensejando, inclusive, a necessidade que o Ministério Público viesse a intervir também com o intuito de preservar os direitos fundamentais das partes investigadas que, em dado momento, tiveram suas informações de natureza privada expostas em órgãos de imprensa. Pois bem, contudo, realmente, aferindo-se o teor da exceção ora formulada, né, no sentido de que teria ocorrido essa entrevista ou uma manifestação antecipada, não há qualquer indício mínimo de que tais fatos guardem alguma verossimilhança, porquanto, como dito, apenas se referem a notícias meramente especulativas, sem qualquer teor de voto a que se pudesse imputar ao desembargador Pedro Sakamoto. Além do que, a maneira pela qual se pretende provar a exceção ora formulada se dá de maneira manifestamente inidônea, porquanto se arrolou como testemunhas nada menos que os jornalistas que supostamente teriam divulgado essas notícias na imprensa. Ora, sabe-se que o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 448, inciso 2, dispõe que não são obrigados a depor justamente aqueles profissionais que tenham a obrigação de preservar o sigilo da fonte, o que, como se sabe, é uma prerrogativa constitucional conferida aos órgãos de imprensa. Então, além de não terem sido trazidos fatos que guardem verossimilhança mínima, a maneira pela qual se pretende prová-los igualmente se mostra inócua, porquanto a oitiva dos jornalistas não tem o condão de pretender esclarecer os fatos em questão, justamente em razão do sigilo da fonte e nos termos do artigo 448, inciso 2, do Código de Processo Civil. Porquanto as considerações ministeriais, esta Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela rejeição da suspeição. Senhor presidente, permite apenas uma complementação? Pois não, desembargador. Na semana passada, que já estava marcado o julgamento para terça-feira, nobre advogado, aqui presente, que ingressou nos autos representando a senhora Selma Rosane de Arruda,
pediu para suspender a sessão de terça-feira para que houvesse possibilidade, tempo para fazer análise do processo. Eu achei bastante razoável a fala do nobre advogado, e sem que houvesse necessidade de suspensão, porque quem entra nos autos, ele entra no estado em que se encontra o processo, não havia necessidade de suspensão, mesmo porque os subestabelecidos, né, continuam no processo, eles não manifestaram nos autos, continuam, então, como advogados dessa senhora, e eu achei, até para evitar, pelo amor ao princípio da ampla defesa, né, eu entendi razoável acolher o pedido do advogado, a fala oral do advogado, e suspender a sessão de terça-feira para dar início justamente hoje, para que tivesse um tempo de uma semana para melhor se inteirar dos autos. Então, se eu tivesse alguma intenção de prejudicar essa senhora, eu simplesmente não ia acolher o pedido do nobre advogado e dar continuidade ao julgamento. Então, eu apenas faço esse registro para demonstrar que eu não tenho nenhum interesse, absolutamente nenhum, volto a repetir, vou até ser um pouco cansativo, dizer que eu não tenho absolutamente nada, né, contra essa senhora ou a favor dela, em absoluto. Apenas eu digo que vou julgar de acordo com o que consta nos autos. A prova está nos autos, eu não tenho como fugir dela, né? Apenas eu faço esse registro. Eu só queria advertir Vossa Excelência para que o procedimento não cabe sustentação, que seja uma questão de ordem ou um esclarecimento de uma situação de Na verdade, é um esclarecimento, eminente desembargador, cumprimentando a todos, bom dia. Nós ficamos com uma dúvida, só para esclarecer, se com a suspeição reconhecida do presidente, se haveria o adiamento, o postergamento dessa sentada. E se sim, aí vem uma questão de ordem que a gente gostaria de suscitar, com respeito devido e merecido, sempre à Corte, é que existem precedentes do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que, quando não há o quórum exigido pelo artigo 28, parágrafo 4º do Código Eleitoral, faz-se o julgamento com o quórum possível. Inclusive, invoco aqui o precedente da lavra recente do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que a realização de sessão de julgamento com o quórum possível não viola o artigo 28, parágrafo 4º, notadamente porque a suspeição se deu agora na sentada, quando poderia ter ocorrido em momento anterior, o que, a nosso ver, implicaria uma indesejada mora num julgamento que já está devidamente instruído, como o desembargador, eminente desembargador relator, falou aqui, ele concedeu, inclusive, mais uma semana para julgamento. Então, essas tentativas de procrastinar o processo da parte contrária, talvez elas deponham contra a celeridade íncita aos feitos eleitorais, que deve residir para a gente equacionar o mais logo possível eventuais lesões ao bem jurídico mais caro no processo eleitoral, que é a legitimidade e a normalidade das eleições. Era somente isso, invocando esse precedente. Os precedentes são vários, aqui eu apenas mencionei um, do ministro Luiz Roberto Barroso, o RO 165826, julgado em 25/10/2018. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Pois não? Bom dia a todos, desembargadores, ilustre representante do Ministério Público. Pelo que nós sabemos do regimento, a partir de uma exceção de suspeição, há um rito a ser cumprido, independentemente dessa questão colocada pelo colega anterior. Esse rito precisa de que o relator faça tem que haver um despacho referente ao pedido, se vai aceitar peremptoriamente ou se não. E a discussão de plenário em relação à exceção é uma discussão posterior
dando o prazo de 3 dias para fazer-se a possibilidade de agravo para que leve isso para o plenário. Nós não podemos antecipar os fatos dessa maneira. Eu vou agradecer a intervenção de Vossa Excelência, mas o plenário conhece o regimento interno do tribunal e eu vou agradecer a intervenção, portanto, mas vou passar aqui, antes da apreciação da questão de ordem formulada pelo doutor Carlos Eduardo Frazão, eu vou passar a palavra para o relator da exceção, para saber se Vossa Excelência vai decidir de plano ou irá apreciar em momento oportuno, em outro momento. Senhor presidente, com os esclarecimentos, com a manifestação do Dr. Pedro Sakamoto, com o parecer do Ministério Público Eleitoral, eu vou pedir a Vossa Excelência que determine a juntada, nesse momento, a transcrição das palavras deles no processo e mande concluso, que vou decidir na próxima sentada, amanhã, no caso. Bom, resta ainda uma questão de ordem formulada pelo doutor Frazão. Eu já estou me manifestando pelo adiamento da sessão para a sessão de amanhã, para a convocação da desembargadora Marilsen, porque há possibilidade da convocação da desembargadora Marilsen como desembargadora substituta desse tribunal, mas não posso deixar de ouvir Vossas Excelências em relação a essa questão de ordem formulada. Então, eu colho o voto do eminente desembargador Pedro Sakamoto. Eu estou de pleno acordo com o nobre relator, se ele quer deixar para amanhã, né? Aí também eu entendo até que seria razoável, porque aí a desembargadora Marilsen, ou eventualmente o próximo substituto, né, que o desembargador o Rui Ramos, possa participar da sessão de julgamento para dar o quórum completo, né, de 100% dos membros dessa corte. Na verdade, eu inverti um pouquinho a ordem aqui, né? Eu vou colher o voto do eminente doutor Jackson Coutinho. Eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Nós estamos votando a questão de ordem formulada quanto ao adiamento da sessão ou não. Sim, mas seguindo a ordem, me permita, eu passei a ser o último da fila aqui. Né? Sim. Então, tá. Desembargador Pedro já se manifestou pelo adiamento. Agora, doutora Vanessa, por favor. Senhor presidente, há duas questões, eu acho que é importante colocar, é que já que o julgamento da exceção de suspeição será feita, analisada liminarmente, a liminar pelo relator na próxima sentada, eu não vejo por que iniciar o julgamento hoje de acordo com o pedido formulado na questão de ordem, já que essa análise pode ser feita amanhã, né? E com certeza com a possibilidade de complementação do quórum, né, tendo a possibilidade da substituição, o julgamento completo com seus membros todos é melhor até para as partes, né? Então eu voto de acordo com Vossa Excelência. Como voto, doutor Antônio Peleja. Senhor presidente, eu penso que essa questão de ordem invocada ela fica até superada, porque amanhã nós iremos julgar a exceção de suspeição. Né? Me permita só um esclarecimento em relação a isso. Me permita só uma parte, só para esclarecer, talvez a ficar bem claro esse ponto. A decisão de julgamento da exceção é exclusivamente, a princípio, no primeiro momento, do relator, Dr. Jackson Coutinho. A Corte não está aqui apreciando se irá julgar ou não amanhã a exceção de suspeição. Só para deixar muito claro esse aspecto. A decisão, num primeiro momento, cabe
integralmente e exclusivamente ao eminente Dr. Jackson Coutinho. Então, nós não estamos marcando amanhã para julgar a exceção de suspeição. O que nós estamos decidindo nesta assentada é se iremos suspender o julgamento e transferir para a sessão de amanhã ou se iremos continuar o julgamento hoje. Continuar o julgamento hoje é inviável, uma vez que nós temos condições, pelo menos sobre a minha ótica, nós temos condições de convocar um membro substituto desse tribunal. Então, só esclarecendo esse ponto, e eu devolvo, me permitindo aí uma parte na fala de Vossa Excelência. Senhor presidente, perfeitamente. Eu não sei se eu não entendi direito, mas o doutor Jacques ele pontuou que na assentada de amanhã ele já iria trazer para julgamento. Ele foi expresso, claro, e sem sombra de dúvidas. Tá, em relação a isso, eu queria só indagar de Vossa Excelência. Correto, é isso mesmo. Então, partindo dessa premissa, né, que a exceção será julgada amanhã, a questão de ordem invocada pelo advogado, doutor Frazão, ela já ficaria superada, né, porque a exceção ela teria que ser julgada em primeiro lugar. E eu gostaria de pontuar também que houve aqui, por parte do relator da exceção de suspeição, uma aplicação do princípio da adaptabilidade do procedimento, porque ele já ouviu o excepto e já ouviu o Ministério Público. Né? A grande questão em relação a essa celerização no processo civil, no processo eleitoral, é a garantia da ampla defesa que foi perfectibilizada aqui. Houve a apresentação da suspeição, houve a oitiva do excepto, que já expressou as suas pontuações e houve o Ministério Público. Então, em relação a isso, amanhã será julgada efetivamente a exceção. Né? Não só a liminar será julgada a exceção. Com base nisso, eu acompanho perfeitamente. Como vota o doutor Luiz Aparecido Bortolucci? Apenas me permita, doutor Peleja, que mas também existe a possibilidade de amanhã, quero crer, que o seu relator entenda por bem analisar se suspende ou não o procedimento por uma sequência de instrução da própria exceção. Isso também é possível, apenas nessa ótica. Esse viés também é possível processualmente. Eu acompanho, senhor presidente. Bom, a unanimidade foi suspensa o julgamento, né? E transferido para a sessão de amanhã. Eu devolvo a palavra ao eminente desembargador Pedro Sakamoto. E a presidência. Agradeço, então, ao doutor Ricardo. E, como já foi dito, esse processo, então, fica adiado para amanhã, né? E damos, então, prosseguimento aos demais feitos que estão pautados para esta data, pedindo, então, o retorno do nosso presidente, desembargador Márcio Vidal. Na sequência, em mesa para julgamento, prestação de contas, candidato a cargo de deputado estadual, Thalita Guimarães Godinho de Moraes. É da relatoria do colega doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. É 1.1 da pauta. Com a palavra. Senhor presidente, esse processo, nós, desde a sessão passada, o sistema não incluiu esse processo, não conseguiu. Né? Tentamos hoje novamente, né? Parece ligar até no TSE, e o sistema do PJE não conseguiu incluir esse processo. O senhor me permita fazer a leitura? É um processo relativamente O senhor esteja à vontade. Tá? É uma prestação de contas de Thalita Guimarães Godinho de Moraes, a candidata ao cargo de deputado estadual. O rito é o simplificado, ela não apresentou prestação de contas. Tá? Se me permite, se Vossa Excelência puder liberar o... tá. Pois não tá. Pois não. Me desculpe, minha intervenção é que eu não tinha ouvido essa. Obrigado. Porque, desembargador, não conseguimos inserir esse processo. Então, a candidata Thalita, ela não apresentou prestação de contas e ela foi instada a se manifestar
e ela apresentou um novo processo de prestação de contas. Ela apresentou um novo e, por isso, houve em face a essa duplicidade do processo, desse processo, houve a união desse processo e a CCIA aprovou pela aprovação, bem como a Procuradoria Regional Eleitoral, ambas opinaram pela aprovação das contas. É o relatório. É o assessor da Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. O senhor está caminhando o voto no sentido de aprovação? Sim, de aprovação, porque não há irregularidade, seguindo o parecer tanto da CCIA quanto da Procuradoria Regional Eleitoral. As contas estão válidas e não há qualquer outra ponderação a ser realizada. Julgo-as aprovadas. Sim. Os pares estão de acordo? De acordo, então, a unanimidade aprovou as contas da candidata Thalita Guimarães Goldinho de Moraes, nos termos do voto do relator, em consideração do parecer ministerial. Doutora Vanessa Curti Perenha, a senhora relata e vota 1.2 da pauta eletrônica 0600 004 46, prestação de conta de exercício financeiro de 2000, pedido de regularização, avante, Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. A comissão, que é a parte requerente, há um parecer escrito que vai ser colhido oralmente. Com a palavra. Senhor presidente, consulta aos colegas se está liberado o voto. Tá. Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas formulado pelo Partido Trabalhista do Brasil, Diretório Regional de Mato Grosso, PTdB, referentes à conta do exercício financeiro de 2000. Atualmente, a agremiação se chama Avante. Anota inicialmente que as contas anuais de 2000 do PTdB foram tratadas no processo número 2551, cuja decisão colegiada desta Corte foi no sentido de declarar as contas como não prestadas, já com trânsito em julgado. A CCIA ofertou a informação técnica constante no ID 88209, onde elencou uma série de documentos faltantes neste pedido de regularização de contas anuais, constante o disposto no artigo 59 da Resolução TSE número 23.546. Devidamente intimada acerca da informação técnica, a agremiação deixou transcorrer em habeas o prazo para manifestação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo indeferimento do pedido de regularização. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico pelo indeferimento do pedido de regularização das contas. Aí a palavra com o relator para o voto. Não há como acolher o pedido formulado pelo Diretório Regional do PTdB em Mato Grosso, atual Avante. A contabilidade trazida agora está totalmente zerada, declarando a ausência absoluta de movimentação financeira e afirmando também que o Diretório Regional não possuía conta bancária à época, razão pela qual não traz os extratos bancários exigidos pela legislação de regência. Como bem afirmado pela douta PRE, o PTdB possuía diretório regional em Mato Grosso devidamente registrado e funcionando regularmente no ano de 2000. Assim, mesmo que não tenha recebido recurso do fundo partidário, a regularização das contas anuais exige que se faça a prova cabal da ausência de movimentação de recursos financeiros. É o que dispõe o artigo 13, parágrafo único da Resolução TSE número 21.841 de 2004, aplicável ao caso concreto, ao estabelecer que o não recebimento de recurso em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os itens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento. Ademais, tratando-se de um diretório regional e não de mero diretório municipal, é sabido que os extratos bancários em sua forma definitiva, tanto da conta bancária para os recursos do fundo partidário, como da conta bancária para os recursos em geral, constituem o documento imprescindível para provar a ausência de movimentação financeira. Portanto, tratando-se de uma prestação de contas que receberia julgamento de desaprovação caso tivesse sido apresentada na época correta, providência não tomada pelo Diretório Regional, evidente que não se pode agasalhar agora o pedido de regularização. Trago aqui um precedente nesse sentido.
Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de regularização das contas anuais do PTDB referentes ao exercício de 2000. É como voto, senhor presidente. Todos concordam com a digna relatora? Colegas, todos concordam? Você sabe o que você está votando? Ela indeferiu. Então, a unanimidade indeferiu o pedido de regularização das contas anuais do Avante nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Em mesa, na sequência, uma prestação de contas candidato ao cargo governador. Moisés França. Requerente Vanderlei da Guia. Ao parecer é pela aprovação das contas. É o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior. Com a palavra. Senhor presidente, prestação de contas de Moisés França e Vanderlei da Guia, candidatos ao cargo de governador e ao cargo de vice, respectivamente. O relatório preliminar, né, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria solicitou expedição de diligência, primeiro, para regularização da representação processual, segundo, esclarecimento quanto aos gastos com impulsionamento, identificação dos nomes contidos nos boletos e detalhamento dos serviços prestados. O prestador de contas tempestivamente juntou esses documentos, o processo foi remetido à CCIA, considerou sanadas as ocorrências, mediante as justificativas e documentações, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido, é o relatório. Ouça se adota a Procuradoria. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Senhor presidente, o voto é pela aprovação porque 100% dos gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi com impulsionamento e o prestador de contas ele esclareceu suficientemente os nomes contidos nos boletos e de maneira porque não há qualquer irregularidade nessa prestação de contas, o que foi ressaltado tanto pela CCIA quanto pela Procuradoria Regional Eleitoral. Por isso, julgo aprovadas sem ressalvas as contas de Moisés França e de seu vice Vanderlei da Guia relativas às eleições gerais de 2018. É com voto. Os colegas aprenderam bem a questão. Estão de acordo? Então, eu proclamo o resultado. Por unanimidade, aprovou as contas do candidato Moisés França, nos termos do voto do doutor relator. Não há nenhum processo judicial em mesa para julgamento nesta sessão. Passemos agora a um processo administrativo, onde há um pedido de aposentadoria precoce. Eu pediria que a servidora viesse para fazer a sustentação oral. Colegas, a digna servidora Vanessa Brito Rebelo, analista judiciária, trabalhou como taquígrafa, prestou inúmeros serviços a este tribunal, tem o tempo líquido aqui de 33 anos e 28 dias, tempo ao efetivo exercício de serviço público 32 anos, 3 meses e 29 dias, tempo de carreira 27 anos, 11 meses e 20 dias, e tem a idade de 51 anos. Toda a equipe técnica que manifestou neste procedimento administrativo concluiu pela aposentadoria, pelo direito à aposentadoria.
E o voto é no mesmo sentido, com efeitos a partir do dia 10 de abril do corrente ano, a publicação do ato no Diário Oficial da União, no cargo de analista judiciário, área de atividade administrativa, apoio especializado, taquigrafia, classe C, padrão 13, com integridade de proventos, paridade e reajuste com os servidores da ativa, com foco no artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Para todos efeitos, há um preenchimento dos requisitos legais. Aqui, acho que em nome do tribunal, temos aqui a agradecer o empenho, a dedicação, né, uma boa parte da vida que ela deu em prol desta instituição, como deu o título, é uma instituição de maior abrangência, né, eu estou com uma jurisdição universal da cidadania, que é a Justiça Eleitoral. Então, aqui se trabalha com o presente, né, e o futuro, diferente das outras justiças que trabalham com o passado. Né? Obviamente, todas elas são importantes, mas tem um papel fundamental na vida em sociedade, que é a justiça eleitoral. E ela, a exemplo de tantos outros, dedicou a sua vida a essa instituição e, obviamente, houve uma valorização, né, da mesma. Então, fica aqui, em nome desse tribunal, a nossa eterna gratidão. Espero que ela continue espalhando, né, alegria, vida e trabalho ainda que tem a ser feito por essa sociedade. Então, eu consulto os eminentes pares se há algum voto divergente. Presidente, tem preferência. Senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui que essa é uma servidora que sempre nos procurava para saber se o que havia dito, né, sempre preocupada em fazer o seu trabalho da melhor forma possível, retratando com fidedignidade tudo aquilo que ela captava aqui nas audiências, no julgamento. Então, eu gostaria de registrar meu agradecimento, né, pelo trabalho prestado e desejar para ela uma vida próspera e que continue contribuindo com a sociedade de alguma forma, né? Então, registro meu agradecimento. Senhor presidente, eu também quero registrar aqui o meu agradecimento à servidora Vanessa, porque realmente, se por um lado a gente reconhece que é direito à aposentadoria, por outro lado, a Justiça Eleitoral sente, a partir de agora, a sua ausência, porque não só com o excelente trabalho técnico que a senhora desempenhou nesse tribunal, mas também como o sorriso, a alegria, a simpatia, que isso faz parte de um trabalho onde a gente sinta prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, posso dizer que estar aqui nas sessões do tribunal e ter a senhora ali na antessala da sessão, sempre acompanhando as nossas sessões com toda a atenção, com toda a simpatia, com todo o zelo, é motivo de, por um lado, alegria, por saber que a senhora conquistou esse direito, mas não deixa de ter um sentimento, sim, de saudade já. Então, não só, quero destacar que não só, os servidores aqui do TRE, eu sempre disse, são, assim, realmente especiais. E a senhora não é diferente, é uma pessoa, assim, que a gente tem uma gratidão muito grande. Parabéns e acompanho o presidente.
Falar alguma coisa, Pelejinho? Eu só queria pontuar que eu fiquei até surpreso, né, com essa pauta de hoje em relação ao seu pedido de aposentadoria. Eu acho que a Justiça Eleitoral hoje, o tribunal, está mais triste com a sua aposentadoria. Ele vai ficar mais pobre de alegria. Nós vamos sentir falta da sua expertise. Fiquei até surpreso novamente, porque eu pensei, sinceramente, que você era formado em Direito, porque você tinha uma expertise muito grande nas transcrições. Não são meras transcrições, a pessoa tem que dominar. A pessoa tem que dominar, e você é sempre diligente, preocupada na confecção dessas notas taquigráficas que são tão importantes na confecção de um bom julgamento, que eles se perenizam. Tá? Então, assim, a Justiça Eleitoral está triste, você é parte integrante do corpo mais capacitado da Justiça Eleitoral, e nosso muito obrigado, né, que você vá com Deus e com muita luz para onde é que você assim, caminhe. Acho que nós não podemos parar, nós temos que continuar na nossa estrada, na nossa jornada, seja em qualquer área que for. Tá? Então, muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço aí a todos a participação de todos.